Olá, sabe aquela sensação quando a gente entra num lugar de trabalho e sente uma energia boa? Ou ao contrário, um ambiente que parece que suga toda a nossa força? Pois é, essa vibe não acontece por acaso não. Hoje a gente vai mergulhar a fundo para entender o que está por trás disso tudo, desvendando o que é clima e o que é cultura organizacional. Então, o nosso papo vai ser assim. A gente começa pelo que dá para sentir no dia a dia, a tal da atmosfera, e depois vai cavando mais fundo até chegar no coração da coisa, no que realmente define uma empresa. Bora nessa? Para começar, vamos falar de uma coisa que, olha, com certeza todo mundo já passou em algum momento da vida profissional. É aquela coisa, né? Alguns lugares são super acolhedores, dá vontade de colaborar. Outros, nossa, é uma tensão constante no ar. A gente sente isso na pele, quase que na hora. Mas de onde vem isso, afinal? O que cria essa atmosfera tão forte? Pois é, essa vibe não é mágica, não. Tem nome e sobrenome, e é o que os especialistas chamam de clima organizacional. Entender o que é isso é o primeiro grande passo para a gente decifrar o que rola de verdade dentro de uma empresa. Então vamos lá. Clima organizacional. O que é isso na prática? Como é que a gente sente ele no dia a dia? Olha, a palavra-chave aqui é percebido. O clima não é o que está escrito lá no manual de conduta da empresa, sabe? É como as pessoas sentem o ambiente de trabalho. É essa percepção, essa experiência real que vai mexer com a motivação e o jeito de agir de todo mundo. O Idalberto Chavenato, que é uma referência na área, matou a charada. Ele fala que é o ambiente psicológico interno. E isso é super importante porque quer dizer que o clima mexe direto com a cabeça das pessoas, com a energia e a vontade de fazer as coisas acontecerem. E para entender isso de vez, pensa no clima como se fosse o tempo, sabe? A previsão do tempo mesmo. Um dia o céu tá azul, tá um solzão, tudo flui bem, a comunicação é ótima. No outro, fecha tudo, vem uma tempestade de prazo apertado, estresse. O clima da empresa é exatamente assim. Ele pode mudar de um dia para o outro. Ok, então se o clima é o tempo, o que é que causa esse tempo? Por que em algumas empresas parece que é sempre verão e em outras um inverno sem fim? A resposta para essa pergunta está num lugar bem mais fundo, bem mais estável. É a famosa cultura organizacional. Pensa assim: o clima é o que a gente sente, a cultura é o porquê a gente sente aquilo. E essa diferença é crucial, gente. O clima é a foto do momento, é o humor da galera, e isso pode mudar. Já a cultura é tipo o DNA da empresa. São os valores, as crenças, os hábitos que estão ali rodando no fundo. É algo muito mais permanente, muito mais difícil de mudar. Essa definição do Edgar Schein é perfeita porque ela mostra uma coisa essencial. A cultura é ensinada, não nasce do nada. A pessoa nova que chega na empresa aprende qual é o jeito certo de pensar, de sentir, de agir. É aquele famoso, aqui na empresa a gente faz as coisas desse jeito. E isso vai se passando para frente. Para a gente conseguir enxergar essa cultura de verdade, tem uma metáfora que é simplesmente genial. É o famoso iceberg cultural. Imagina um iceberg. A pontinha dele, a parte que está para fora da água, são os artefatos. É tudo aquilo que a gente consegue ver, ouvir, sentir. O layout do escritório, o jeito que as pessoas se vestem, as piadas internas, os logos. É fácil de notar, mas sozinho não diz muita coisa. É só a ponta, né? Agora, se a gente mergulhar só um pouquinho, logo abaixo da linha d'água, a gente encontra os valores compartilhados. É o discurso oficial, sabe? É o porquê a empresa diz que faz as coisas de um certo jeito. A missão, a visão, os valores que estão lá bonitinhos no site, é o que a liderança fala que é importante. Mas é lá no fundo, na base gigante e invisível do iceberg que o bicho pega. Ali estão os pressupostos básicos. São aquelas crenças tão, mas tão enraizadas que ninguém nem para pensar nelas. É o que as pessoas realmente acreditam e é isso que move tudo. Sabe aquela empresa que bota uma mesa de sinuca para parecer descolada, mas todo mundo sabe que se sair antes das 8 da noite é mal visto? Pronto. É um choque direto entre o artefato, a mesinha, e o pressuposto básico, de que só trabalha de verdade quem fica até tarde. É essa base que manda em tudo, e é a parte mais difícil de mudar. E essa base do iceberg, esses pressupostos, podem criar tipos diferentes de cultura. Por exemplo, tem a cultura do poder, que parece uma teia de aranha com uma pessoa no centro decidindo tudo. Tem a de papéis, que é toda certinha, cheia de regras, tipo um prédio de repartição pública. A de tarefa é mais focada em resolver o problema, montando e desmontando times conforme a necessidade.
E tem a de pessoa, que existe basicamente para dar suporte para o talento individual brilhar. Tá, legal. Um iceberg, vários níveis. Mas e aí? Na prática, por que isso importa? O que a gente faz com essa informação? Aí que tá o pulo do gato. Se a gente quer mudar como o lugar de trabalho é sentido, ou seja, o clima, a gente precisa entender o que tá lá no fundo, as crenças, a cultura. Tentar melhorar o clima sem mexer na cultura é como tomar remédio para dor de cabeça sem investigar o que está causando a dor. Não adianta pintar a parede de colorido se a crença lá no fundo é de que erro não é tolerado. E como é que as empresas medem essa temperatura? A ferramenta mais usada para isso é a pesquisa de clima. Ela funciona exatamente como um termômetro. Vai lá, mede como as coisas estão sendo sentidas e dá pistas valiosíssimas sobre o que pode estar escondido lá na base do iceberg. E não é feita de qualquer jeito, não. Tem um passo a passo. Primeiro, se define o que se quer descobrir. Depois vem a coleta de informações, geralmente com questionários, entrevistas. E o anonimato aqui é fundamental, né, para a galera falar a verdade. Aí se analisa tudo para achar os padrões. E, por fim, o passo mais importante de todos: devolver os resultados para todo mundo e criar planos de ação em conjunto. Porque se não for para fazer nada depois, a pesquisa vira só mais um papel na gaveta. E, para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Se o tempo numa organização está sempre ruim, sempre nublado, desconfie. Raramente o problema está só na superfície. Quase sempre isso é um sintoma de que alguma coisa muito fundamental lá na base do iceberg cultural não está funcionando bem. E sacar isso é o começo de qualquer mudança que queira ser de verdade.